Era 1h47 da manhã quando empurrei a porta de casa e vi as malas dela no meio da sala. 3 malas. 2 pequenas nas crianças e uma grande. O silêncio era tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração disparando. Minha esposa estava no sofá, olhos vermelhos de tanto chorar, mas a voz saiu firme, como uma sentença. Acabou. Você se casou com aquela loja, não comigo. Ela sempre foi seu único amor. Naquele momento eu entendi que tinha perdido muito mais que dinheiro. E se você pensa que isso é apenas mais uma história de fracasso empresarial, fica comigo até o final, porque o que eu perdi em 8 meses não foram apenas os 43 mil que investi. Foi minha família inteira. E cada detalhe dessa queda pode te salvar de cometer o mesmo erro. Dezembro de 2022. Eu trabalhava numa distribuidora, ganhando R$ 2.400 por mês. 10 horas por dia carregando caixa, conferindo estoque, sendo humilhado por chefe que ganhava 3 vezes mais, fazendo metade do que eu fazia. As contas não fechavam nunca. Aluguel R$ 800, escola das crianças R$ 350, mercado R$ 600. No dia 20 já não sobrava nada. Minha esposa completava a renda costurando em casa, mas mesmo assim vivíamos no aperto. Eu me sentia sufocado, preso numa vida que não era minha. Foi numa dessas noites que a ideia surgiu. Passando de ônibus pelo bairro, vi uma mercearia pequena com placa Aluga-se. O local era perfeito. Esquina movimentada, perto de escola, sem concorrência direta. Cheguei em casa animado. Amor, encontrei nossa chance de mudar de vida. Ela me olhou desconfiada. A gente mal consegue guardar R$ 200 por mês. Como você quer abrir uma loja? Justamente por isso, se não arriscarmos agora, vamos ficar nessa vida para sempre. Passei 3 semanas convencendo ela. Mostrei as contas no papel, expliquei o potencial, prometi que seria diferente. Ela cedeu, mas com uma condição. Se em 6 meses não der certo, a gente fecha e você volta a procurar emprego. Eu concordei na hora. 6 meses? Eu tinha certeza que em 3 já estaríamos lucrando. Juntamos R$ 15 mil em 2 anos de economia extrema. Peguei mais R$ 20 mil no banco, 2 vezes meu salário anual. Na época parecia pouco perto do que eu ia ganhar. O aluguel era R$ 1.200, mas o ponto valia cada centavo. Esquina com movimento constante, vizinhança sem mercadinho próximo. Era a nossa chance de ouro. Lembro do dia que assinei o contrato. Segurar aquela chave foi como tocar na liberdade. Março de 2023. 2 semanas reformando tudo. Pintei parede, montei prateleiras, negociei com fornecedores. Minha esposa ajudava organizando produtos, fazendo a decoração. Os meninos corriam entre as caixas empolgados com a loja do papai. Pela primeira vez em anos, éramos uma família com um propósito comum. O dia da inauguração foi mágico. Vizinhos curiosos entravam, elogiavam a organização, compravam um pouco de tudo. Faturamos R$ 680 no primeiro dia. Eu estava nas nuvens. Naquela noite, abracei minha esposa. Viu só? A gente acertou em cheio. Ela sorriu, mas percebi algo no olhar dela. Uma preocupação que eu preferi ignorar. Os primeiros 2 meses foram como um sonho. Acordava às 6, abria a loja às 7 e sentia orgulho a cada cliente que entrava. O movimento era bom, constante. Faturava entre R$ 4.500 e R$ 5.200 por mês. Eu me sentia realizado, finalmente dono do próprio destino. Só que no final do 2º mês, quando sentei para fazer as contas, tomei o primeiro susto. Depois de pagar fornecedores, aluguel, luz, produtos, sobrava R$ 800. R$ 800, menos da metade do que eu ganhava de salário. Minha esposa foi direta. Alguma coisa não está certa. Você vende o dia inteiro, mas não sobra quase nada. Eu tentei explicar. É normal no começo. Conforme o movimento crescer, a margem melhora. Mas por dentro, uma pulga começou a picar atrás da orelha. Maio chegou com a primeira pancada. A conta de luz veio R$ 420, o dobro do que eu calculava. O motivo?
freezer novo e geladeira dos refrigerantes ligados 24 horas. Para piorar, 2 clientes grandes começaram a comprar no atacado da cidade. Meu movimento caiu 30% de uma semana para outra. Para não perder outros clientes, comecei a dar descontos, aceitar mais fiado, estender prazos, qualquer coisa para manter o movimento. O resultado? Faturamento mantido, mas lucro derretendo. Minha esposa percebeu que algo estava errado. Você anda chegando cada vez mais tarde em casa. Era verdade. Ficava até 22 horas organizando estoque, conferindo contas, tentando entender onde estava errando. Quando chegava, o jantar estava frio e ela já tinha colocado os meninos para dormir. É temporário, eu dizia. Logo as coisas se ajeitam. Junho foi o mês da virada. Não para melhor. A conta de luz saltou para R$ 520. Um fornecedor cortou meu crédito por atraso de 15 dias. Tive que começar a comprar à vista, com margem menor. Pela primeira vez, o lucro foi negativo, prejuízo de R$ 300. Quando mostrei os números para minha esposa, ela ficou em silêncio por 5 minutos. Depois disse apenas: "Você prometeu 6 meses, falta 1. Naquela noite, pela primeira vez em 3 meses, ela não me abraçou antes de dormir. Julho foi minha tentativa desesperada de salvar tudo. Peguei mais R$ 8.000 no cartão para investir em estoque diversificado. Coloquei produtos de limpeza, brinquedos, até ração para cachorro. A loja ficou abarrotada. Eu tinha resposta para qualquer pedido do cliente. O problema é que produto parado não gera dinheiro, e espaço ocupado custa caro. O movimento até melhorou, mas a margem despencou. Estava vendendo 6.000 e lucrando R$ 200, quando muito. Meus filhos começaram a perguntar: "Pai, por que você não janta mais com a gente? Por que a mamãe fica triste?" Eu não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 8 anos que o papai estava afundando em areia movediça? Em casa, o clima ficou pesado. Minha esposa falava o essencial. Eu tentava puxar conversa, mas ela respondia com monossílabos. Uma noite tentei abraçá-la. "Desculpa por tudo isso. Sei que não está sendo fácil." Ela se afastou. "Não está sendo fácil? Você desapareceu da nossa vida. Os meninos te veem menos agora do que quando você trabalhava de empregado." Aquilo doeu, mas eu rebati. "Estou fazendo isso por nós, para dar um futuro melhor para eles." "Que futuro? Você está destruindo o presente que a gente tinha." Agosto chegou junto com a humilhação pública. A situação da loja não era mais segredo no bairro. Vizinhos cochichavam quando eu passava. Ouvi claramente um comentário: "Aquela loja não passa do final do ano. Ele vive dando fiado e não cobra ninguém." Era verdade. Tinha mais de R$ 3.000 em dívidas de clientes que compravam fiado e sempre empurravam o pagamento. Minha filha chegou chorando da escola um dia: "Pai, a Júlia disse que você está falindo e que vamos ter que sair de casa." Ver aquele olhinho confuso e assustado foi uma punhalada no peito. Em uma festa de família, meu cunhado brincou na frente de todo mundo: "Cuidado para não pedir nada fiado para ele, senão vocês viram sócios da dívida." As risadas encheram a sala. Minha esposa olhou para o chão. Os meninos se encolheram. Eu sorri amarelo, mas por dentro estava pegando fogo de vergonha. Ali eu percebi. Não era mais um comerciante com dificuldades. Tinha virado piada da família. Setembro foi o mês do desespero total. Faturei R$ 5.800, mas entre aluguel, luz, água, fornecedores e parcelas dos empréstimos, gastei R$ 7.200, déficit de R$ 1.400. Peguei mais 5.000 no cartão só para fechar o mês. Estava cavando um buraco cada vez mais fundo. O proprietário do ponto apareceu cobrando os 2 meses de aluguel atrasados. "Rapaz, ou você acerta essa situação até o final do mês, ou vou ter que pedir o ponto de volta." Naquela noite, cheguei em casa completamente derrotado. Minha esposa estava na cozinha lavando louça. Tentei puxar conversa: "Como foi seu dia?" Ela nem olhou para mim. "Normal, como sempre, sozinha." A frieza na voz dela cortou mais que qualquer grito.
Outubro foi meu último mês de resistência. Tentei liquidar o estoque, fiz promoções malucas, até rifei uma cesta básica para atrair cliente. Nada funcionava. A matemática era cruel. Para me manter vivo, precisava faturar R$ 8.000. Estava fazendo 5.000 no máximo. Era como tentar encher uma piscina com a torneira fechada e o ralo aberto. Em casa, o clima estava insuportável. Minha esposa não falava comigo há uma semana. Os meninos percebiam a tensão e andavam na ponta dos pés. Uma madrugada acordei e ela estava chorando baixinho no banheiro. Tentei consolá-la, mas ela me empurrou. Não me toca. Você escolheu aquela loja no lugar da gente. Não é assim. Eu só tô passando por uma fase difícil. Fase difícil? Faz 8 meses que você sumiu da nossa vida. 8 meses que essa casa virou um cemitério. Naquela madrugada eu fiquei acordado até o sol nascer. Pela primeira vez admiti para mim mesmo. Eu tinha perdido o controle de tudo. O final chegou numa quinta-feira de novembro. O proprietário apareceu com 2 pessoas, um advogado e um oficial de justiça. Despejo por falta de pagamento. Eu tinha 48 horas para desocupar. Liguei para minha esposa em desespero. Preciso da sua ajuda. Vão tomar a loja. Ela demorou para responder. Quando falou, a voz estava estranhamente calma. Talvez seja melhor assim. Passei 2 dias removendo tudo. Produtos que sobraram, prateleiras, geladeiras. Cada item que saía era como arrancar um pedaço de mim. No último dia, fiquei sozinho na loja vazia. Olhei cada cantinho. Lembrei dos sonhos que tinha quando comecei. Abaixei a porta metálica pela última vez. O barulho ecoou vazio, como um caixão sendo fechado. Quando cheguei em casa naquela noite, as malas estavam na sala. O resto você já sabe. Minha esposa havia decidido levar as crianças para a casa da mãe dela. Temporariamente, ela disse, mas eu sabia que era definitivo. Por que não conversou comigo antes? Perguntei desesperado. Conversar? Há meses que você só fala da loja. Mesmo quando fechou, é só nisso que pensa. Você se perdeu e perdeu a gente no processo. Ela estava certa. Em algum momento eu parei de lutar pela família e passei a lutar apenas pelo meu orgulho. Os meninos me abraçaram chorando. Pai, a gente fez alguma coisa errada. Como explicar para eles que o pai é que tinha feito tudo errado? Ficou só eu numa casa que de repente parecia gigante e vazia. Sem o cheiro do café da manhã, sem as risadas na mesa, sem os abraços da hora de dormir. Levei 3 meses para conseguir um emprego novo. Vendedor numa loja de materiais de construção. Salário, R$ 1.800. Menos do que ganhava antes de começar essa aventura. Das dívidas, ainda estou pagando. R$ 1.200 por mês nos próximos 2 anos. Dinheiro que deveria estar investindo no futuro dos meus filhos. Minha ex-esposa se casou de novo ano passado. Um homem simples, contador, que chega em casa todo dia às 18 horas para jantar com ela e com os meus filhos. Vejo os meninos fim de semana sim, fim de semana não. Eles me adoram, mas percebo que estão criando uma nova rotina. Uma rotina onde eu sou apenas uma visita. Hoje eu entendo que perdi. Não foram apenas R$ 43.000 ou uma loja que não deu certo. Perdi 147 jantares em família. Perdi o primeiro dente do meu filho caçula. Perdi as conversas de travesseiro com minha esposa. Perdi a confiança de quem mais amava. Troquei abraços por balancetes. Troquei risadas por preocupações. Troquei o amor por uma obsessão que me destruiu. Se existe uma lição nessa história é esta. Nenhum negócio vale mais que a sua família. Nenhum sonho justifica perder quem caminha ao seu lado. Porque dinheiro a gente reconquista, dívida a gente quita, loja a gente reabre. Mas confiança quebrada, amor perdido, tempo desperdiçado, isso não tem preço que pague de volta. E você? Já se dedicou tanto a um objetivo que esqueceu de quem estava ao seu lado? Já perdeu momentos únicos tentando vencer sozinho? Conta nos comentários. Sua história pode abrir os olhos de alguém que ainda acredita que sucesso justifica qualquer sacrifício. E se chegou até aqui, deixa registrado o que achou do meu relato.
Ele pode salvar uma família que você nem conhece.